Olá, bem-vindo de volta ao The Crime Reel. Para o caso de hoje, voltamos a 2008 em Surrey, Inglaterra, para analisar o caso de Charlie Davis, de 23 anos, de Staines-upon-Thames. Charlie era líder de equipe de caixa na loja Tesco em Osterley, onde trabalhava há vários anos. Segundo todos, ele era um homem muito popular que era a alma de qualquer grupo. O gerente da loja onde Charlie trabalhava o descreveu como muito extrovertido e disse, para ser totalmente honesto, que se fizessem uma votação de quem era a pessoa mais popular da loja, ele ganharia disparado. Amigos próximos diziam que Charlie era divertido no trabalho, gostava de ser o centro das atenções e era querido por todos. Ele cresceu com a mãe, 4 irmãs e um irmão em uma família considerada boa e normal. Eles moravam em uma rua tranquila de subúrbio, numa região com baixo índice de criminalidade e violência praticamente inexistente. No entanto, tudo isso mudaria na noite de sábado, 14 de junho de 2008. Já era bem tarde quando Charlie voltou para casa do seu turno no Tesco naquela noite. Ao tentar abrir a porta da frente, sua chave não funcionou. Ao se abaixar para ver o que ocorria, uma figura encapuzada e mascarada surgiu atrás dele e derramou gasolina em sua cabeça. Essa pessoa então incendiou Charlie. Uma bola de fogo laranja iluminou a área e a pessoa mascarada fugiu pelo beco ao lado da casa de Charlie. Charlie cambaleou até a rua, chamando a atenção dos vizinhos que correram para ajudá-lo. Eles pediram que ele rolasse na grama, jogaram água com mangueira e o cobriram com toalhas molhadas até a chegada dos serviços de emergência. Charlie sofreu queimaduras graves em até 90% do corpo, mas continuava consciente. O primeiro policial que chegou conversou com ele e Charlie disse que havia algo errado com a fechadura de sua casa e que alguém o cobriu com um líquido. Ele foi levado ao hospital lutando para sobreviver. A família e o amigo próximo, Nadim Carambocas, correram para ficar ao lado dele. A notícia se espalhou entre aqueles que o conheciam e todos ficaram em choque ao saber que seu amigo havia sido vítima de um ataque tão violento. A polícia constatou que a fechadura da porta da frente de Charlie havia sido colada com super cola para impedir que ele entrasse em sua casa. Revistaram o beco ao lado da casa, mas não encontraram pistas. Imagens de câmeras de segurança foram recuperadas de uma propriedade vizinha, incluindo a área na entrada da garagem de Charlie. As imagens foram muito perturbadoras de ver. De uma tela escura, surgiu uma enorme bola de fogo iluminando a cena. Alguém que parecia ser universalmente amado havia sido submetido a um ataque brutal e particularmente violento. O que estava acontecendo com Charlie? Quem poderia ter demonstrado emoção? Inicialmente, considerou-se que isso poderia ter sido um crime de ódio homofóbico aleatório, mas, à medida que a polícia investigava mais a fundo, veio à tona que não era a primeira vez que Charlie havia sido alvo. Nos meses anteriores, houve vários outros ataques, seja contra ele ou em sua residência. Pouco mais de 2 meses antes, em 31 de março de 2008, Charlie havia sido atacado por uma pessoa encapuzada empunhando um taco de beisebol. Ele se preocupou, mas tentou ignorar. Poucos dias depois, algo foi lançado contra o quarto dele e quebrou a janela. Ninguém foi identificado nesses incidentes. Então, cerca de 1 mês depois que a janela foi quebrada, alguém ateou fogo embaixo do Fiat Punto da mãe de Charlie quando ele estava estacionado na garagem da casa deles. Ataques homofóbicos não eram incomuns na época, mas quando a polícia investigou isso, não havia relatos de outros ataques significativos na região. Parece que, com vários ataques direcionados apenas ao Charlie, a violência era realmente voltada especificamente para ele. Charlie era engraçado, extravagante e extrovertido. Ele conheceu vários de seus amigos, incluindo Nadim, em um bar chamado West Five e acabou se tornando parte da comunidade de lá. A polícia teve que questionar se o agressor tinha uma vingança contra o estilo de vida e a sexualidade de Charlie.
Será que o autor queria criar tanto medo em Charlie a ponto de fazê-lo mudar o modo como vivia? Charlie ficou em coma, permitindo visitas apenas da família imediata e de Nadine. Nadine virou o contato dos amigos de Charlie, que esperavam ansiosos por notícias sobre sua saúde. A investigação prosseguiu e a polícia examinou todos que tiveram contato com Charlie antes do ataque. Os registros telefônicos mostraram que alguém perguntava o horário em que ele terminaria o turno. As mensagens vinham de Nadine. A polícia foi falar com ele e descobriu que ele e Charlie tinham sido um casal por cerca de 2 anos, com o relacionamento terminando em dezembro passado. Nadine manteve forte vínculo com a família de Charlie, que o tratava como um deles. No entanto, amigos relataram que durante seu relacionamento com Nadine, Charlie ficou menos descontraído e muito mais sério. O casal se mudou para Manchester e, embora Charlie estivesse feliz no início com a nova vida, logo surgiram rachaduras. Charlie começou a ter menos contato com seus outros amigos e, em uma conversa, afirmou que Nadine ficava bastante ciumenta sempre que ele saía de casa ou conversava com outras pessoas. Charlie ficava cada vez mais isolado. Sua rede de apoio estava a centenas de quilômetros e ele lidava com Nadine, que além de controladora, começou a ficar violenta nas discussões. Charlie decidiu que queria sair. Porém, quando ia sair, a casa dele e de Nadine foi assaltada. Nadine o convenceu a ficar, dizendo que tinha medo de ficar sozinho. Logo depois, alguns itens roubados começaram a reaparecer na casa. A essa altura, Charlie estava convencido de que Nadine havia simulado o roubo. Ele voltou a morar com a mãe em Staines. Nadine frequentemente aparecia na casa deles e dizia que queria reatar o relacionamento. Charlie deixou claro que não tinha intenção de voltar, mas ficou feliz em serem amigos. Quando a polícia falou com Nadine, ele parecia muito preocupado com o que tinha acontecido com Charlie. Ele disse que queria ser o responsável por cuidar de Charlie enquanto ele se recuperava e contou a eles que não estava nem perto de Charlie na noite do ataque. Ele disse à polícia que estava com um amigo na noite em questão e forneceu os dados desse amigo para que pudessem validar seu álibi. No entanto, quando a polícia falou com essa amiga, ela disse que no dia seguinte ao ataque, Nadine entrou em contato com ela e pediu que ela desse um álibi falso para ele. Ela inicialmente concordou, mas ao perceber exatamente com que o álibi estava relacionado, contou a verdade para a polícia. Uma verificação dos registros telefônicos de Nadine também o colocou na área do endereço de Charlie no momento do ataque. Quando a polícia investigou o passado de Nadine, encontrou mais exemplos de comportamento perturbador em um relacionamento anterior, que foi encerrado por sua parceira em 2006. Nadine teria dirigido até Buckinghamshire e atacado o carro de sua ex com um martelo de garra e um pé de cabra. Embora não houvesse provas físicas de que Nadine estava por trás de todos os ataques a Charlie, as evidências circunstanciais contra ele estavam se acumulando. Parecia que Nadine era um indivíduo dominador e controlador, determinado a se vingar. Então Nadine foi preso. Quando a polícia apresentou as provas contra ele, ele mudou sua versão dos fatos. Ele disse que um amigo, Yusuf Dulu, de 27 anos, o levou até a casa de Charlie naquela noite, pois ele precisava pegar um carregador de celular. Quando eles chegaram, ele disse que viu 2 homens de aparência suspeita perto do endereço. Ele se assustou, voltou ao carro e foram embora. A polícia achou a história sem sentido. Se ele viu 2 homens ameaçadores naquela noite, por que só agora os mencionou? A polícia trouxe Yusuf para interrogatório. Yusuf apresentou mais uma versão diferente dos acontecimentos. Ele disse à polícia que havia concordado em levar Nadine naquela noite depois que Nadine disse que queria espancar alguém que lhe devia 2.000 libras. Eles estacionaram perto do beco atrás da casa. Yusuf esperou no carro enquanto Nadine pegava algo no porta-malas e subia o beco. Logo depois, Yusuf ouviu um grito e Nadine correu de volta ao carro. Eles partiram. Yusuf afirmou que não sabia o que tinha acontecido até a manhã seguinte, quando Nadine lhe disse que eu o queimei.
Enquanto Nadine e Yusuf continuavam sendo interrogados, 12 dias após o ataque, Charlie perdeu a luta pela vida. Agora era uma investigação de homicídio, e logo Nadine e Yusuf foram acusados de matar Charlie. Durante os dias imediatamente após o ataque, apenas a família próxima de Charlie e Nadine tinham permissão para visitá-lo no hospital. Nadine virou o contato principal do grande grupo de amigos de Charlie. Ele criou playlists com as músicas favoritas de Charlie e demonstrou interesse em como poderia cuidar melhor dele no futuro. Ele fazia isso só para evitar suspeitas ou queria se mostrar como o salvador que ajudaria Charlie em sua maior necessidade. Nesse período, ele certamente ficou sozinho com Charlie e só podemos torcer para que Charlie não soubesse que o homem que o atacou estava ao lado de sua cama no hospital. Quando o caso foi a julgamento, Nadine negou as acusações, alegando que seu relacionamento com Charlie estava melhor do que nunca. Ele alegou que Yusuf havia matado Charlie por ele ser gay e que agora Yusuf estava tentando incriminá-lo pelo crime, também como uma forma de punição por ser gay. Embora Nadine tenha reconhecido que pediu a um amigo um álibi falso, ele afirmou que só fez isso porque tinha medo de ser culpado pela morte de Charlie. Yusuf disse que não teve relação com o ataque a Charlie e só soube do ocorrido na manhã seguinte, quando Nadine contou. A promotoria alegou que Yusuf sabia o que estava prestes a acontecer, viajou com Nadine e o ajudou a fugir do local. Eles continuaram detalhando como Nadine era um homem ciumento, frio e calculista, determinado a se vingar de Charlie por ter terminado o relacionamento deles. Eles mostraram que houve um alto grau de planejamento envolvido e que houve várias oportunidades em que Nadine poderia ter desistido, demonstrando que não se tratava de um ato oportunista ou impulsivo. O júri se retirou por 6 horas e meia, após o que considerou Yusuf inocente de todas as acusações. Nadine foi considerado culpado pelo assassinato de Charlie e por incêndio criminoso. Na audiência de sentença, o juiz Charles Tilling disse a Nadine sobre os vários fatores agravantes, incluindo o grau de planejamento e o método particularmente horrível que você escolheu para atacar Charlie Davis. Foi o culminar de uma vingança, e devido à sua negação contínua, parece haver uma total falta de remorso. Ele decretou uma sentença de prisão perpétua com um período mínimo de 23 anos. Kay, mãe de Charlie, chamou a sentença de revoltante, dizendo que prisão perpétua deveria ser de fato perpétua e que não houve justiça. Nadine é um ser maligno, a forma mais baixa de vida neste planeta. Nadine poderá solicitar liberdade condicional em junho de 2032 também. Descanse em paz, Charlie Davis. Obrigado por assistir ao caso de hoje. Por favor, curta e inscreva-se se for novo no canal. Agora é hora dos pets dos inscritos. Pet Crime está aqui. Primeiro temos Angela de Cork, na Irlanda. Ela enviou a princesa Leia. Sua Majestade é culpada de roubar cobertores e monopolizar o melhor lugar no sofá para conseguir a melhor visão da televisão. Prazer em conhecê-la, princesa Leia. Obrigado pelas fotos, Angela. Judy, País de Gales. Ela enviou sua coelhinha anã Neverland, chamada Cotton Bunny. Infelizmente, ela já pulou para a ponte do arco-íris, mas deixou um grande impacto na vida da Judy, deixando muitas lembranças felizes. Ok, teremos mais pequenos delitos na próxima semana. Obrigado por ouvir o The Crime Real. Se cuide e até breve. Você pode achar que eu deveria dizer Davis, mas no Reino Unido falamos Davis e nos Estados Unidos da América preferem Davis. Até logo!